Meu boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, com grande satisfação, que ministramos mais um treinamento que a Big disponibiliza aos seus clientes. Hoje nós vamos ministrar o treinamento que fala sobre credenciadoras de cartões, né? O objetivo dele é você ter um controle das suas vendas, né, de cartões com débito e crédito. E também depois, se você já tiver com o financeiro modo bancário, né, habilitado, modo completo, você fazer uma conciliação também desses cartões. Nós ministramos anteriormente um treinamento desse e ele variou em torno de 1h30, 2 horas, tá? Hoje provavelmente não vai ser diferente. Lembrando que todo o nosso treinamento a gente grava ele, depois posta no site e você lá no central de relacionamento, ao invés de você solicitar um atendimento online, você pode pesquisar, né, treinamento webinar. E aí aparece todos que nós já ministramos. Pessoal que está falando que não está visualizando minha tela. Provavelmente, eu acho que é só você que falou isso. Os demais já até me falou que eu estava com treinamento online, né? Da cotação online. Anteriormente nós estávamos ministrando aqui, recepcionando vocês, né? Testando o áudio, a tela. Eu creio que a sua internet deve estar desatualizada. O pessoal está enxergando aí credenciadora de cartões, é isso? Se você estiver me ouvindo, só dá um okzinho bem rapidinho nas mensagens. Então tá bom. Provavelmente esse cliente que me falou isso não precisa responder mais, já tem um bom tanto de gente respondida. Então a sua tela provavelmente está com a internet lenta, tá bom? Então devagarinho você vai começar a visualizar aí. Se de tudo perder alguma coisa, lembra que esse treinamento está sendo gravado e você pode assisti-lo depois. Treinamento ao vivo, né? Você pode fazer as perguntas, pode fazer alguma colocação, fica mais um treinamento mais interativo. Os gravados você apenas vai ouvir nós lá, aquilo que nós conversamos e ministramos na aula anterior. Então é bem importante você participar também dos treinamentos ao vivo. Então é isso. Antes de começar aqui, vou me apresentar. Eu sou o Carlos Camargo, estou aqui na Big desde quando ela começou. Antes disso, eu trabalhei numa rede de drogarias por volta de 10 anos. Minha formação é técnico em contabilidade, tenho MBA em gestão do mercado farmacêutico e estou agora aqui na Big na área de treinamentos e consultoria, tá? Tanto para vocês pessoalmente nas lojas de vocês, quanto aqui na Big ou nas redes. Se vocês quiserem nos contactar, tá? Para poder melhorar algum processo aí, nós temos aqui esse serviço. Então, sobre o conteúdo que nós vamos passar para vocês hoje, nós temos aqui o conceito, né, do que vem a ser essa credenciadora de cartões, o que nós vamos englobar nisso. Nós vamos ver alguma parametrização que nós precisamos fazer no sistema para que a gente possa começar a usar e usufruir, né, a respeito dessas informações que o sistema vai nos dar. Nós vamos ver a parte de lançamento e conferência dessas transações, as vendas efetuadas com os cartões de débito e crédito. Depois nós vamos também lançar as movimentações desse cartão na conta bancária. Esse tópico aqui já é mais para quem vai fazer realmente com o controle financeiro no modo avançado. E depois tem o controle bancário, fazer a conciliação, tá certo? Caso contrário, vocês vão parar provavelmente na etapa do meio, que é somente da parte de conferência das transações. Bom, em termos de conceito, o que nós passamos aqui a vocês? A credenciadora de cartão nada mais é que a operadora, né, que passa na maquininha as vendas das bandeiras, por exemplo, Master, Visa, Brasil Card, enfim. Então, as credenciadoras são as empresas que realizam as transações e cobram as taxinhas, né, para poder fazer a venda para você e depois o pagamento. Então, você realiza, né, os pagamentos, elas, né, as credenciadoras realizam os pagamentos às lojas de acordo com a forma de pagamento que foi passado. Então, a credenciadora nós mostramos aqui, por exemplo, a Cielo e a Rede, as mais usadas, né? Tem a GetNet, que agora é do Banco Santander, enfim, tem outras operadoras aí, credenciadoras, né, de cartões.
Então você faz a venda pela maquininha dele, né, pelo serviço dele, ele vai te cobrar uma taxa e vai te pagar conforme as bandeiras que você efetuou dentro de cada uma delas. Eles demandam um controle efetivo, né, das transações por parte da farmácia. No caso, a credenciadora, você cadastrando, você vai ver por qual credenciadora foi feita a venda, se eles estão te pagando realmente ou não. As transações, né, são feitas através de VTEF, que é transmissão eletrônica de fundos, que é aquela maquineta que é acoplada junto ao sistema e a impressora fiscal, ou então a maquineta externa. Você fecha a venda no BIG, depois vai lá na maquineta e finaliza a venda lá também. Tá? Então, as transações são dessas duas maneiras. As transações via TEF, a possibilidade, né, do controle das transações cadastrado no sistema com o arquivo da credenciadora é através do NSU. Tá? Então, quando é com TEF, o NSU é preenchido automaticamente. Então, você digitou, fez a venda lá, o sistema já pede a credenciadora, mas a NSU ele já preenche automaticamente. Tá? Quando é feito via maquineta, não tem nada a ver com o sistema, é outro programa, né? Você vai lá na maquineta e digita os valores, então é lançado esse NSU no modo manual. Tá? O NSU, pessoal, na maquineta, ele vem como CV, tá? Ou DOC. Vocês vão ver que vai estar com esses dois nomes. Já realmente fazendo a venda no TEF, o código dessa transação realmente é NSU. Tá? Bom, para começar a usar essa ferramenta, nós temos algumas parametrizações para fazer no sistema. Algumas configurações que são necessárias, que sem isso nós não temos esse benefício nessa ferramenta nova no sistema. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter é um pré-requisito, é uma versão praticamente meia nova, tá? Que saiu. Essa versão que tem essa ferramenta é a versão 2.3.2 ou superior, tá certo? Nesse exemplo, ó, a gente está mostrando o sistema BIG versão 2.3.3.0. Então, essa versão aqui que eu estava nessa apresentação, ela já contemplava, porque aqui a 2.3.2, né, que é uma versão anterior, eu já contemplava ela. Vou mostrar aqui na parte do sistema BIG. Ó, então, agora eu já estou na 2.3.3, tá certo? E já saiu a 2.3.4, agora dia 27/5, onde contempla essas melhorias, né, essas implementações que foram feitas. Tá? Então, se vocês entrarem no sistema BIG, nessa parte de atualizações, você vai ver que tem um controle das suas versões. Tá? Então, você vai ver, eu estou na versão 2.3.1.10, que geralmente os clientes que não são beta tester, eles estão nessa 2.3.1.10, que é a última que nós soltamos. A versão 2.3.2 é uma versão beta, tá? Que quem que recebe essa versão? Os CNPJs que estão cadastrados aqui na BIG como beta tester. O que significa isso? O cliente que é beta tester, ele recebe a versão logo depois que já foi testada pelo nosso pessoal, né, de testes, foi feito pelo desenvolvimento, o desenvolvimento faz os testes, depois passa para essa equipe de teste, dessa equipe de teste vai para esses clientes. Pode ser que nessa equipe de teste pulou alguma coisa, sei lá, saiu alguma versão com alguma coisinha que deveria ser corrigido e não foi vista, né, nesse laboratório. Então, por isso que nós não mandamos para todo mundo. São alguns CNPJs. Embora nós temos bastante cliente já beta tester, visto que hoje nós temos essa equipe, né, que realmente é bem eficaz. Geralmente, quando sai uma versão, dificilmente ela tem uma correção e dificilmente uma correção tão grande que impacta alguma coisa para vocês no dia a dia da loja. Então, pessoal, se vocês quiserem realmente usá-la, né, seu CNPJ tem que estar como beta tester, visto que ela não está na versão normal aos clientes normais. Bom, continuando, o próximo requisito, né, que nós temos que fazer, uma configuração, seria na permissão de acesso a essa credenciadora de cartão. É o módulo que vai aparecer no sistema, né? E para isso o grupo do usuário tem que estar como sim. Sempre quando nós atualizamos a versão, as coisas novas vêm bloqueado, né? O usuário que pertence aos grupos, ele não aparece isso para você.
Então, o que tem que fazer? Ir lá no grupo de usuário, após você ter atualizado a versão, e ver, principalmente no seu grupo, né, que é o proprietário, verificar o que tem de novo e liberar ali para você. E também aprender a usar essa ferramenta que saiu nova. Né? Não é porque você atualizou a versão, você não vai conhecer as novidades. Então, é necessário você também conhecer o que saiu de novo, habilitar para você usar, enfim, usar realmente o benefício que o Big passa para vocês. Então, onde que fica isso? Após você ter atualizado a versão, você vai vir aqui em cadastro, usuário, grupo de usuário. Tá? Então, aqui no grupo de usuário, aqui o meu vocês podem ver que eu tenho o grupo balconista, grupo caixa, farmacêutico, do escritório, né? Tenho o do proprietário. Então, suponha que é o proprietário. Você vai vir aqui na parte de módulos e vai procurar o nome credenciadoras de cartões, né? Nós temos a credenciadora de cartão e a de PBM, tá? Credenciadora de cartão, somente os cartões realmente que fazem as vendas, né? As operadoras que fazem as vendas, tipo a Cielo, a Rede, Brasil Card, Good Card, são as credenciadoras de cartões. As de PBM são as PBMs que vocês têm. Esse treinamento nós não vamos ficar falando tanto assim de credenciadora de PBM, visto que é para outra etapa, tá? Mas os dois vai ter praticamente a mesma funcionalidade, com exceção da PBM, que nós temos também a reposição automática. Bom, então aqui onde que tiver provavelmente N, você vai colocar sim aqui, tá? Liberou, então você vai começar a visualizar esse módulo ali. Aí você fala assim, mas quem vai usar é o meu grupo de funcionários que trabalha no escritório. Então você clica lá no escritório, vem na parte de módulos, vai estar bloqueada a maioria das coisas, porém você vai liberar a credenciadoras de cartões. Então é só procurar aqui, aqui no meu também já está liberado, tá? E aí você põe sim nesse lugar. É bem tranquilo, é só isso que você deve fazer. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer enquanto isso, fique à vontade, tá? Gostaria que vocês realmente se expressassem na medida do possível, naquilo que nós estamos tentando passar aqui para vocês, explicar, para que vocês realmente fiquem as dúvidas bem esclarecidas. Bom, o próximo passo é fazer uma configuração, né, a parametrização lá na configuração filial, onde que nós vamos ver nessa guia, né, esse menu cartão e PBMs, você vai marcar esse checkbox que você quer habilitar o gerenciamento das transações de cartões. E aí você vai informar que momento que você quer fazer essa conferência das transações. No momento do fechamento do caixa, que é após a gente digitar o usuário 900, no momento da conferência do caixa na loja e também no momento da conferência do caixa no escritório. Então são esses 3 lugares que você pode fazer. Depois eu também vou fazer lá na prática, no meu sistema, mas de antemão eu vou continuar aqui a respeito dessa configuração também que nós devemos selecionar, que é para informar os dados das transações de cartões e PBM, em que momento que eu quero captar esses dados do cartão. Se é no momento de eu emitir o cupom fiscal ou no momento de eu finalizar, por exemplo, uma entrega. Quando é entrega, vocês vão lá com a maquineta, então é interessante. E tem um pessoal aqui me tirando o sarro aqui. Não tem jeito não, hein, Júlio? Bom, continuando, a gente estava falando a respeito quando é a transação de cartões para entrega, vocês levam a maquineta, então o motoqueiro passa lá, então na volta que vai ter esse NSU, essa informação das credenciadoras do cartão, né? Então a gente prefere marcar ao finalizar a venda. Eu vou mostrar isso então agora na parte prática, vocês vão acompanhar comigo o que eu estava falando. Então aqui em configurações, na parte filial. Tá, então abriu, aqui para mim eu vou vir na aba dados da filial, certo? Desculpa, dados filial não, cartão e PBM.
Aí aqui eu tenho habilitar credenciadora, gerenciamento, né, de transações de cartões e PBM. Então o meu já está marcado que eu vou usar isso. Então aqui eu já defini que eu quero usar. E também já defini que eu quero fazer tanto no fechamento do caixa, tanto na conferência da loja, quanto também na hora de conferir o caixa no escritório. Então são esses três lugares, né, que eu poderia fazer a conferência desses cartões. E a outra informação é aqui, ó, informar dados da transação de cartão no momento da operação. Que momento da operação que eu quero captar, né, o dado da credenciadora e do cartão. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho ao emitir o cupom fiscal e ao finalizar a entrega. Então é mais interessante a hora que finaliza a entrega, né? Falando no caso de uma entrega, ela só vai ser então captada a informação da credenciadora e da NSU na hora que eu estou finalizando a venda. Finalizando a venda, né? E não imprimindo o cupom fiscal. O pessoal está me perguntando, e bem colocado, é necessário fazer nos 3 lugares ou não? Só no escritório já basta? Só no escritório já basta, tá? Eu marquei aqui no meu nos 3 lugares, mas não é necessário fazer nos 3 lugares. Eu posso fazer tanto na primeira quanto na segunda etapa ou na terceira etapa, tá? Então depende disso. Se você acha que de repente lá no fechamento do caixa é cabível, né? Não vai atrapalhar porque você tem mais de uma operadora, aí de repente pode deixar lá. Ah, mas eu tenho o gerente da loja, ele está lá com canhoto, esses canhotos não vêm para mim no escritório, eu tenho mais de uma loja, essa loja fica em outra cidade, então eu quero que eles fazem lá na conferência do caixa. Então é legal fazer na conferência do caixa na loja, tá? Ou então, se esses documentos vêm tudo para o escritório, para a central, faz então a conferência do caixa na central, tá bom? Então marcou os 3, não tem problema, você pode fazer em um dos 3, né? Não há necessidade de fazer nos 3. Tudo bem? Então, continuando, nós já fizemos as configurações necessárias. Agora, nós temos a parte de cadastrar essa nossa credenciadora. Tá? Aonde fica isso? Fica aqui no menu Cadastro, na parte financeira. Dentro de financeiro, nós temos credenciadoras de cartões. Tá? Então, é muito simples. De padrão é o F5, né, que nós vamos incluir, que é o botãozinho estrelinha ali. E aí ele vem de praxe essa telinha para me definir o nome dessa credenciadora, as informações de plano de conta, se caso você usa o financeiro, onde que vai cair o crédito e a taxa desses cartões que vai passar nessa credenciadora. E aí tem que informar tudo bonitinho, os tipos, né, de pagamento que vai ser passado aqui nessa credenciadora. Eu vou mostrar aqui na parte da apresentação, mas depois eu vou na parte prática também, para ficar bem claro para vocês. Quando vocês clicam em salvar, automaticamente vem se esse tipo de credenciadora que está falando ali, se ele é dias corrido ou é período. Tá? O que significa isso? Dias corridos, vamos falar das credenciadoras realmente de cartões de crédito e débito. Falando no caso de uma credenciadora de cartões de débito, dias corrido é um dia, né? Então é dias corrido. No caso de cartões de crédito, dependendo da credenciadora, 30 ou 31. Então é dias corrido. Falando, por exemplo, de uma administradora como a PharmaPlus, GoodCard, que é por período, né? Fecha, por exemplo, dia 1º e paga dia 10. Sorocred também, enfim, todos que são por período, você vai definir então um período. Tá? Eu vou fazer isso para que vocês entendam o que eu estou explicando. Então, eu vou vir aqui em cadastro, financeiro, credenciadoras de cartões de crédito. Tá? O meu aqui, ó, vou clicar em pesquisar, eu já tenho algumas credenciadoras. Né? Conforme a gente vai usando a versão, ensinando vocês, a gente está sempre com um cadastro aqui. Mas eu vou cadastrar só para ensiná-los novamente. Pessoal que não conseguiu acompanhar aqui, eu vim em cadastro, financeiro, credenciadoras de cartões. Lembrando que se você não liberou ainda aqui no usuário, grupo de usuário, o módulo, ele não vai estar aparecendo para você. Então a primeira coisa que eu expliquei lá atrás antes é que
primeiro de tudo, vem aqui no grupo do usuário, no grupo de usuário que vai usar essa parte de credenciadora, necessário estar aqui, ó, credenciadoras de cartões, sim, tá? Se não estiver aparecendo, ou é porque você não está na versão 2.3.2 para frente, ou porque o módulo está bloqueado. Bom, se todos estiverem, né, nessa parte, então nós estamos aqui então em cadastro de credenciadora. A minha eu pesquisei, eu tenho aqui a credenciadora Cielo já cadastrada, dentro dela os tipos de pagamento, nas formas de pagamento que pode ser passado, e aí eu coloquei as taxas, né, e os dias que tem para receber. Eu vou dar uma passadinha antes, na parte do tipo de pagamento, que eu acho interessante, depois vou até pedir para o Raul colocar isso também na apresentação para que nós mostremos, né, e fique claro esse detalhe de tipo de pagamento, com forma de pagamento, vai passar nessa credenciadora e qual a taxa. Pessoal que estiver na versão 2.3.1 para baixo, ou 2.3.2, né, para baixo, ele não tem essa parte aqui. Só vai estar na 2.3.2 para frente. É um pré-requisito que precisa ter. Bom, então, antes de completarmos lá a parte de cadastro de credenciadora, eu vou passar aqui para vocês verem, ó, o tipo de pagamento. Tá? Aqui no meu cadastro de tipo de pagamento, o meu sistema já tinha anteriormente, né, cadastro de, por exemplo, cartão Cielo Crédito, Cielo Débito, Master Crédito, Master Débito, American Express. Então, esses são o tipo de pagamento que entra na sua loja, né? São as bandeiras que são passadas aí. Agora, a forma de pagamento, por exemplo, cartão Visa. Eu poderia ter cadastrado aqui no meu sistema somente cartão Visa. Aí lá na forma eu posso colocar cartão na forma débito, é um dia. Na forma 30 dias, põe lá 30 dias. Tá? Então, o tipo de pagamento você informa aqui. Tá? E aí a forma de pagamento, eu vou vir aqui, cadastro, formas de pagamento. Tá? Então aqui eu cadastrei à vista, quem pode ser passado na forma à vista? O cheque, o cartão Cielo débito, Master débito e o dinheiro. Embora eu poderia só ter deixado aqui cheque e dinheiro. Aí criado uma outra forma com o nome, por exemplo, de débito. Tá? Vencimento não é no dia da venda. Dias de prazo é um dia, que é débito, né? E pronto. Aí eu venho aqui e falo, quem que aceita passar nessa forma aí? Aí eu ponho os cartões que são débito. Põe a barrinha de espaço aqui, né? Cartão Master Débito, pronto, é os dois que passa na minha forma débito, tá? Então o nome do cartão seria Master, a forma de pagamento débito. Agora, suponha que é para 30 dias direto. Então vamos falar aqui que seria esse prazo. Então é 30 dias. Quem pode passar? Aí tem lá Big Card, Bramil Afinidade, tem o cheque, tem o Cielo Crédito, tem a Farma Plus, a Good Card, Master Credit, Policard, American Express poderia também entrar, né? E assim vai todos os cartões de crédito, tá bom? Na forma duas vezes, vamos ver aqui, é 30 e 60, né? Porque é cartões. Quem são? É todos os cartões novamente e que pode ser parcelado, tá bom? Então, isso aqui é legal vocês entenderem também. Por quê? Porque agora eu vou lá na credenciadora e vou falar, ó, no tipo de pagamento tal, com a forma de pagamento tal, é tal taxa e entra daqui tantos dias. Então, agora sim, eu vou passar o passo da credenciadora. Bom, aqui eu já tenho Cielo, tá? Mas eu vou cadastrar novamente uma outra Cielo e vou dar um nome aqui, Cielo, dia de hoje, 30/5. Na hora que eu clicar em salvar, ele vai me perguntar se a credenciadora que eu estou cadastrando é dias corrido ou é por período. Então, eu vou falar que é dias corrido e vou pôr salvar. Então, ele já vem essa telinha, onde eu falo que tipo de pagamento que eu vou passar nela. Então, é Cielo Crédito. Que forma de pagamento que vai ser passado nela? O prazo, que é 30 dias direto. Quando eu estiver passando com o TEF, qual que é a taxa para mim dessa credenciadora que ele me cobra, né? No caso do Cielo. Eu vou pôr aqui 2,10. E se for de maquineta?
Às vezes pode ser a mesma ou mais caro, depende. Vou repetir aqui que é a mesma. Tá? E quantos dias tem para entrar essa parcela para mim? 31 dias. Tá? Salvo engano, o GetNet, né, é 30 dias. A Cielo, pelo que eu lembro, é 31. Mas isso você vai ver direitinho, né, com a credenciadora que você tem, para não colocar errado aqui, porque senão as previsões vão ficar errado. Mesmo ficando errado, você também pode alterar, porque dependendo do horário, eles também fazem um período de corte lá, então você tem que alterar o dia daquele vencimento, né, que estava entrando para você. Bom, coloquei Cielo crédito. Clico no botão incluir e passo, por exemplo, o Cielo débito na forma à vista, né? Ou então naquela forma débito que eu criei nova. Olha lá, débito. Qual que é a taxa que vai me cobrar esse cartão? É 1,8. Não sei se eu estou bonzinho aqui nas taxas, mas mais ou menos essa média, né, da drogaria. Quantos dias tem a parcela? 1 dia. Então pronto, tá aí. Agora vocês podem falar assim, Carlos, mas eu tenho na Cielo, eu posso passar, além do próprio cartão Cielo, que seria o Elo, né, na verdade, eu posso passar o da Mastercard. Tudo bem. Então clica aqui no botão incluir e fala lá, ó, se eu passar o Master Crédito na forma, por exemplo, débito não, 30 dias, seria o prazo, né? Qual que é a taxa aí? Vai ser 2,30 e é 31 dias também. Clique em salvar e assim está pronto. Mas e o cartão 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes? Então você vem aqui e inclui o tipo, né, dele. Vamos falar, por exemplo, que é o Master Crédito. Na forma 2 vezes. Vocês repararam que eu não preciso ter lá no cadastro do tipo de pagamento isso informado mais. Porque antigamente era lá que informava a taxa do cartão, não é? Para o pessoal que já tem usado o sistema, né, deve lembrar que nós informávamos isso lá. Agora não é lá mais. Então lá eu posso cadastrar somente o nome da bandeira, depois crio as formas para que uma junto com a outra eu informo aqui a taxa que pertence. Então, falando que a parcelada é 2,5 e dias é 31 também. Tá certo? E assim vocês vão fazendo com todos os tipos de pagamento que passa dentro dessa credenciadora. Aqui, ó, eu defini apenas uma filial, né? Padrão para todas as filiais, que é dias corridos. Porém, se for diferente, e a taxa também, se for diferente para outra loja, eu tenho que vir aqui em incluir, escolher a filial, informar tudo de novo, outras taxas. Embora vocês são do ramo drogaria, eu creio que não tem diferença. Se caso ter diferença de uma filial para outra, eu creio que era necessário vocês entrar em contato com a administradora e procurar fazer uma negociação, para que tanto fique fácil para vocês, quanto vocês também não fiquem pagando, por exemplo, uma loja mais caro e a outra mais barata. Não faz sentido. Tá? Geralmente o pessoal da Febrafar, né, que são associados à Febrafar, eles fizeram uma negociação para todas as lojas que são associadas à Febrafar. Então, principalmente o pessoal que é da Febrafar, isso aqui só vai ser configurado dessa maneira, e não incluindo a filial, informando que na filial, de repente, a taxa é diferente. Para quem tem plano de contas, né, o controle bancário, tem as receitas, tem as despesas, existe esse botão plano de contas. Eu clicando nele, eu vou informar aonde que vai cair então os créditos para mim dessa credenciadora. Então eu falo que é no cartão crédito. E a taxa, onde que vai cair? Esses valores que vai entrar referente a essas taxas. Vai entrar na taxa de cartões de crédito. Certo? Clique em salvar, está pronto. É só isso que precisa fazer para começar a ter o cadastro das vendas com as credenciadoras de cartões e você ter depois, como se fosse um contas a receber, as suas vendas, né, com cartões de crédito. Bom, eu expliquei aqui no caso da Cielo, mas vamos informar como se fosse, por exemplo, a Sorocred, que é por período. Então eu vou vir aqui no estrelinha, vou definir outro nome aqui. Tá? Clico em salvar, aí ele me pergunta, é por período ou dias corrido? É por período. Clico em salvar, aí eu falo qual tipo de pagamento que passa aí na Sorocred.
Então eu tenho que procurar ele aqui. Na verdade eu nem tenho, é Sorocred, mas vamos informar que é Big Card, por exemplo, que é uma administradora de cartão, é por período. Então, ali depois eu trocaria também o nome, em vez de pôr Sorocred, põe Big Card. É, por exemplo, uma administradora que te cobra por período fechado, tá certo? Qual a taxa que essa administradora me cobra? Vamos falar que é 4%. Geralmente as administradoras de convênio, né, de cartão de convênio, elas são um pouco mais caras. O dia que fecha, né, o dia do recebimento, na verdade, aqui primeiro. Vamos falar que é dia 10. Isso aí entra para mim dia 10. Qual é o dia final que entra para mim aí? Vou falar que é dia 31. Tá? Então, uma simulação, nós estamos no mês de maio. Tudo que vender do dia 1º de maio a 31 de maio vai pagar dia 10 de junho. É assim que funciona. Ah, mas Carlos, essa empresa é de 21 a 20. Então, qual é o dia final? Dia 20. Tá? Então, seria do dia 21 do 5 a 20 do 6. Funcional Card, se eu não me engano, ele é semanal o período. Aí, a gente está orientando vocês colocarem aqui, por exemplo, dia 31. Por quê? Porque hoje o Big não contemplou, nessa versão que nós estamos, vários fechamentos, né, para essa credenciadora. Então, eu tenho um período só dentro do mês. Então, é legal colocar, por exemplo, dia 31, porque eu sei que tudo que for vendido dentro de 1 a 31 vai previsionar os valores para o dia 10. Mas eu posso, na hora de marcar o que está entrando, qual o período que está entrando. Tá? Então, só para solucionar o problema de vocês, põe o dia final, por exemplo, dia 31, no caso de uma administradora que é fechamento semanal. O pessoal está me perguntando, né, que não pegou muito bem, quando a gente falou sobre dia escorrido e por período. Período, como eu estou falando agora, essa empresa é um fechamento, né, dentro do mês, e aí eu recebo no mês seguinte. Então aqui, por exemplo, eu falei que é dia 31, vai receber dia 10, então toda venda que for feita dentro desse período vai ficar provisionado para mim dia 10 de junho. No caso de dias corridos, é os cartões de débito e crédito, né? Nos dias corridos eu informei aqui, por exemplo, nessa Cielo que eu cadastrei agora, quantos dias tem essa parcela para entrar. Esse do débito tem 1, esse Master Crédito 2 vezes, a primeira é 31, a segunda depois mais 31, e assim por diante. Tá? Então, dias corrido e dias por período. Pessoal que perdeu, de repente chegou atrasado, não tem problema. Depois vocês podem verificar esse treinamento lá no Central de Relacionamento, puxando por webinar. A gente vai subir ele para lá. Você vai assisti-lo depois na hora que você conseguir. Enfim, tem todos os nossos treinamentos lá. No final do treinamento eu vou mostrar como vocês acessam. Tá? Bem, essa parte de cadastramento, né, da credenciadora é bem isso daqui. Tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar agora, porque daqui a pouco eu já vou para a parte prática, no caso. Marcelo Palhão tem uma pergunta. Pode falar, Marcelo, eu vou já verificar o que é para poder te esclarecer. A configuração, no caso, que eu informar 30, então o sistema vai pegar, por exemplo, hoje é dia 30, a parcela vence daqui 31 dias, no caso de cartão de crédito. Ele já vai jogar para mim lá no dia 30, dia 1º de julho, né? O vencimento dessa parcela. Mas porque eu configurei lá naquele lugar que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu só mostrar aqui novamente. Cadastro, financeiro, credenciadoras de cartões. Então, quando a credenciadora é dessa maneira, né? Dias corrido, eu informei aqui. Então, cada parcela
ele vai pegar o dia da venda e vai somar com esse número de dias aqui. Já no caso daquela que é por período, aí ele vai analisar o dia que eu coloquei que é o fechamento, para ele verificar de quando a quando vai ser. Tá? Lembrando, né, que todas as bandeiras, se você passa nas duas operadoras, e aí tem uma diferença de taxa, você tem que fazer isso tanto em uma operadora quanto na outra. Tá, ó, por exemplo, aqui na rede eu tenho o Cielo Crédito também. Posso passar nela. A taxa vai ser maior. Mas, de repente, você fala para o seu funcionário, eu não quero que passe. Então, você nem habilita ela aqui. Clica no botão excluir, que aí ele não vai aparecer lá. Então, só se ele escolher a operadora Cielo. Tá? Pessoal, só me dá um tempinho, estou vendo as perguntas, já damos andamento. Para vocês que fazem o fechamento no caixa, né, se lá no tipo de pagamento está cadastrado só assim, Visa, aí todos que forem Visa, né, deixa separadinho as bandeiras que é Visa Débito, Visa Crédito uma vez, duas vezes, mas na hora de fazer a apuração você pode somar tudo e informar ali. Tá? Agora, se os tipos de pagamento estão separados e foi feita a venda separado, aí você na hora de apurar, você também apura separado. Mas o gerenciamento disso, né, dessas vendas, eu vou mostrar que fica depois em outro lugar. A conferência de caixa vai depender do tipo de pagamento que você tem cadastrado. Se ele está separado como cartão débito e cartão crédito, então você tem que fazer a apuração realmente, débito no débito e crédito no crédito. A Madaí está me fazendo a pergunta, né, que já cadastrou essas informações e como que isso vai para o ponto de venda. Nas configurações filiais, eu vou mostrar aqui para vocês, se tiver marcado que você usa a credenciadora de cartão, então ele já vai começar a aparecer. Provavelmente você deve ter feito só no escritório e aí a filial não estava marcada, então é por isso que não está aparecendo. Só para esclarecer isso que você perguntou, ó. Configurações filiais. Quando você entrou, você é do escritório, conheço bem a loja de vocês, então aqui vai estar escrito o nome escritório. Vou dar um F3 aqui para pesquisar. O meu também tem escritório. Tá? Então você estava lá na aba cartões e PBM, configurou. Só que na filial, se você for lá com a setinha para frente, ó, ou voltar aqui na grade, nessa filial, por exemplo, eu não coloquei isso. Ó. Não está habilitado e não está informando. Então, é necessário que faça isso loja a loja. Você tem habilitado essa parte de configurações de cartões e PBM. Sem isso daqui, não aparece lá na tela de venda para ser informado qual operadora que está, qual credenciadora que está passando a venda. Tá bom? Então, você faz dessa maneira para que você comece a usufruir desse benefício aí. O pessoal está me perguntando, né? A maioria dos clientes é conhecido e muitas das vezes vocês fazem a venda e passam o cartão em outro dia. Isso aí vai complicar para você, você não vai conseguir ter um controle dessas vendas, né? Embora você pode até alterar a data lá, mas foge do processo, né? De um processo que realmente você tem um controle, de melhor controle, né? O melhor processo é que você realmente faz a venda e já passa o cartão. Tá? O pessoal está me perguntando, sim, as configurações que eu estou fazendo, eu posso fazer no escritório e depois é comunicado para a loja. Lembrando que, se você não apertar o F3 lá e fazer loja a loja, ele não vai, como aconteceu aí com a Madaí.
Ela fez no escritório, né, habilitou, mas não foi para a loja ainda. Por quê? Porque faltou dar o F3 e falar loja a loja, ó, isso aqui está funcionando nessa filial. Tá? Bom, eu creio que está bem explicadinho. A parte de PBM, só vou falar bem rapidinho para vocês, mas não é esse treinamento que nós falamos. Na credenciadora de cartão, ó, conforme você vai aqui, na hora de colocar incluir, ele já até verifica, vou apagar essa credenciadora funcional card. Ó, quando eu apertar incluir, descer a setinha, todas as que tem disponível ele já me traz aqui. Aí eu ponho salvar e falo se ela é dias corrido ou por período. E aí eu informo o dia final e o dia que recebe. Vamos falar aqui dia 31, dia 10, salvar. Então todas as vendas que forem passadas na credenciadora Funcional Card, eFarma, Farmácia Popular, Horizon, todos esses aqui são PBMs, né? São credenciadoras de cartões de PBM. Algumas é de reposição automática e outras não. Então vocês devem fazer o cadastro delas também. Não vou muito a fundo a respeito disso, visto que nós temos um outro treinamento que é para tratar credenciadoras de PBM. Então vamos lá. Continuando, eu já informei para vocês, né, a respeito de como é que faz. Ali onde está mostrando a taxa, quando você tem o financeiro habilitado, informa onde é que vai pegar o seu plano de contas de receita e despesa. Se eu preencher lá, ele pega de lá. Se eu preencher lá e preencher também dentro do cadastro de tipo de pagamento, que é onde era antigamente a configuração, ele pega do tipo de pagamento. Se aqui no tipo de pagamento estiver vazio, lá tem, então ele pega de lá, tá bom? Informei a respeito, né? Todos os tipos de bandeira que passa com a forma de pagamento, qual é as taxas, quantos dias tem para receber. Isso tudo, então, vai ser configurado e tratado. Agora nós vamos para o lançamento, né, das transações. Como é que é feito isso? A gente vai ter a tela de venda. Não altera em nada praticamente a tela de venda, tá? A única coisa que vai aumentar aqui vai ser que quando eu finalizar, eu tenho que necessariamente falar, ó, Visa uma vez, Visa duas vezes. Então aqui no Alt P, que é esse papelzinho, eu posso informar o jeito que vai ser pago, né? Eu vou mostrar isso na parte prática, vocês vão compreender. E a hora que finalizar, aqui então aparece o tipo de pagamento e no final ele vem essa informação para me escolher que esse tipo de pagamento que eu estou passando, que é o Visa, ele pode ser passado tanto na rede quanto na Cielo. Qual das operadoras que está vindo aí? Aí você vai informar, tá? No caso da forma de pagamento, está informando também. Essa versão é a versão praticamente piloto, né? Depois isso daqui já vai ser trazido conforme a informação que nós falamos aqui atrás. Eu estou repetindo ela aqui, mas não vai ser necessário isso mais. E aí, por final, ele pede a NSU, que é o número, né, da transação feita na maquineta, ou no caso, no TEF. Quando é TEF, ele já vai preencher automático. Tá? Por que tem que ter esse código aí? Nós ainda não temos, mas nós vamos ter aquela amarração via arquivo da administradora. Tá? Então, aonde que nós vamos olhar? Vai olhar nesse código aí. Então, o código lá que vai estar o número 1, 2, 3, né, com o valor tal, tá para cair tal dia, a data da transação, a hora tem aqui, e aí é por isso que a gente pede para que coloque o NSU. Se vocês não preencher, não tem problema. Quando você apertar ESC, ele vai ficar sem o número da NSU, onde pode ser feito esse lançamento depois na etapa das conferências das vendas feitas com os cartões. Bom, então, antes de nós entrarmos aqui nas conferências, eu vou fazer na parte prática uma venda. Essa mensagem, né, de aparecer para solicitar o NSU e a credenciadora aparece sim na hora da venda. Tá? Eu informo que eu estou usando isso lá na parte das configurações filiais que eu acabei de falar para a Madaí. O Júlio também perguntou, né, se pode ser feito no escritório. Então, na configuração da filial. Bom, então eu vou aqui fazer uma venda. Tá? Então, ó, meu caixa não foi aberto ainda. Vamos abri-lo então. Usuário 900. Né? Número 1, abertura.
Sim, está aberto o meu caixa, tá? Vamos fazer a venda aqui. Vamos fazer que essa venda vai ser com cartão Master Debit. Tá vendo? O Master Debit ele só está habilitado na forma vista. Se eu vir no Master Crédito, por exemplo, está na forma 30 dias, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tá? O Cielo Crédito, mesma coisa. O Cielo Débito. Tá? Então esse aqui, tipo de pagamento que eu uso, com a forma que ele pode ser entrada na minha loja. Então eu vou falar que é Master Débito. Ok. Pronto. Sobre colocar o número do NSU, quando é feita a venda via maquinita, ele aparece lá no canhotinho da venda, né, da transação que passou, tá como CV ou então DOC, tá? Um desses dois nomes. Quando é feito via TEF, ele já vem escrito NSU. Bom, então eu vou passar aqui um produto. Quando eu finalizar a venda, ó, número 3, é Master Débito mesmo, F3. Aí, ó, essa tela que é a telinha nova que vai tratar quem é a credenciadora e qual é o número do NSU. E a forma, no caso, vai pedir por enquanto, porque essa venda, essa primeira versão, o pessoal soltou dessa maneira. Então, é o Master Débito, eu vou passar ele na Redcar, tá? E aí, a forma que é à vista. Combinado? Vou lá na maquineta, passo, acabou a transação, o número da NSU, eu vou pôr aqui, é esse número aqui. Tá bom? A data da transação está certo, vou confirmar, está pronto. Certo? É a única coisa que aumentou na tela de venda. Então eu vou passar novamente uma outra venda. E agora eu vou falar que é do Master Crédito em 2 vezes. Então vamos lá. Esse tipo de pagamento meu, ele está perguntando ó, se é TEF ou maquineta, porque nesse cadastro está configurado que eu posso tanto ter TEF. Como eu estou falando que é TEF ou maquineta, vou falar que é maquineta, né, porque eu não tenho TEF mesmo, e vou ver aqui qual credenciadora que aceita passar, né, no caso, essa bandeira. Lá no meu cadastro, a gente informou que pode ser tanto na Cielo, quanto na Redcar, quanto também na Cielo que eu criei hoje. Tá? Vamos colocar aqui que é essa Cielo normal. Tá? A forma de pagamento é 2 vezes. E aqui embaixo ele já me mostra os dias das parcelas. E eu defino o número da NSU. Mas nesse caso eu não vou definir, só para vocês verem que eu posso fazer uma segunda etapa. Se eu apertar o ESC, por exemplo, ele vai ignorar isso aqui. Não vai ter nem credenciadora. Eu vou apertar o confirmar. Mas eu vou fazer uma sem credenciadora também. Nereu fez uma pergunta aqui a respeito se tem TEF e tem uma única credenciadora. Se é necessário informar algo. Você vai ter que cadastrar essa credenciadora, né? E no caso, a forma de pagamento, se a pessoa já estiver usando aqui nesse Alt-P, nas próximas versões não vai ser necessário informar. Mas nessa, infelizmente, tem que ficar informando. Tanto a credenciadora, quando ela é uma só, né, ele já vem preenchido, mas vai ter que informar o tipo
da forma de pagamento que está entrando. Eu estou dando um pause aqui porque eu estou lendo as perguntas, tá? Só um minutinho e a gente já continua. No caso, quando é venda com TEF, somente a parte da NSU, a data e hora lá, que ele é preenchido automaticamente. Não é preenchido a forma de pagamento, não. Bom, então vamos lá. Vou fazer novamente uma outra venda. Vamos falar que é do Cielo Crédito, novamente. E ok. Bem, pessoal, aí eu finalizo a venda, dou F3. Aí eu estou meio corrido, não quis preencher agora, vou dar cancelar aqui. Esse momento ele não vai cancelar a venda não, tá? Ele só vai cancelar a parte da transação do cartão que eu não vou ficar com ela informado. Mas a venda já foi concretizada, já foi impresso e não está cancelando a venda. E sim só a parte da informação da credenciadora e do número da NSU. Tá certo? Então esse é o processo que a loja vai fazer. Bom, eu vou agora fazer o fechamento, né? Deixa eu ver como é que vai aparecer aqui na apresentação. Foi feita uma pergunta a respeito, né? Está naquela tela. E passou o cartão do cliente e o cartão não passou. Então, você vai perder aquilo ali. Você teria que, antes de finalizar a venda com o F3, lá na forma do pagamento, já ter passado no maquineta. Porque senão você não consegue trocar, né, a forma. De repente, não passou naquele cartão, passou em outro, ou teve que pagar em dinheiro, ou até mesmo desistir da venda. Então, lá no finalzinho, onde você está dando um F3, para concretizar realmente o pagamento, aí então é necessário que você já tenha feito o processo na maquineta. Depois de processado, até dá para fazer alterar a forma assim. Sobre cancelar, eu cliquei em cancelar, né? Se atrapalhar o fechamento do caixa. Não vai atrapalhar. A única coisa é que você vai ter um trabalho a mais para fazer na conferência, né? Vai ter que informar depois credenciadora, forma de pagamento usada, para que depois você tenha esse controle. Mas não atrapalha em nada o fechamento do caixa. É legal já fazer no ato, né? Porque na retaguarda você evita esse trabalho todo sendo feito depois de uma vez só. Quando é feito lá na hora do caixa, né? O caixa já faz isso, fica mais tranquilo, tá? Bom, então agora entra a parte de conferência das transações, né? Então nós temos aqui que nós podemos verificar e alterar os dados das transações, o número da NSU, a credenciadora que foi passada, de repente você tem duas e informaram uma e na verdade foi outra. A bandeira também, de repente informaram uma e é outra. E a data de recebimento também, porque dependendo, né, da administradora, tem um período de corte. Se você passar, por exemplo, das 16 horas, 18 horas, dependendo do horário, dali para frente ele entra, não, por exemplo, no débito um dia, e sim, de repente, 2 dias. Ou 30 e 31, né? Tem esses casos. Tá? Então, é esses dados que você vai poder alterar. Tá? Aonde que você vai alterar? Nessa parte da conferência das transações. Essa parte da conferência das transações, eu vou mostrar para vocês, fica lá no menu financeiro, conferência de credenciadoras de cartões. No meu caso, eu defini para fazer nos 3 lugares, não foi? Então, se eu fechar o caixa agora, usuário 900, fechamento, e aí confirmo. Não fiz sangria, não fiz nada, vai dar diferença aqui, mas não tem problema. Tá? Aí ele veio, então, esse caixa possui essas vendas com cartões.
Duas está ok. As duas primeiras, embora pode ser que foi vendido, por exemplo, aqui na Cielo, né? E na verdade era rede, então já posso alterar aqui, tá? Então clico no botão alterar, que é o F2, ele vem me preencher do que eu tinha usado, aí eu falo, bom, não era, tanto faz o tipo do pagamento, né? Ou a credenciadora, a forma, no caso, se eu mudar para crédito, ele também consegue mudar a forma. Vamos colocar aqui a credenciadora Cielo. Aí a forma pode ser duas vezes, três vezes. Tá, vamos falar que é duas vezes. A transação do NSU está certo. Aqui está os dias dos vencimentos das parcelas. E eu dou a confirmar. Tá? Então foi alterado. Esse aqui ó, não está preenchido o NSU. Eu posso também vir aqui e alterar NSU. Tá? E esse por último não foi preenchido nada. Então eu clico no botão alterar e ponho lá. Ó, essa venda da Cielo Crédito foi feita pela Cielo na forma prazo direto. O NSU que eu tenho na mão é esse número aqui. Confirmo, então isso já está corrigido. Eu já tenho como depois verificar, né, os lançamentos desses cartões, para quanto que vai entrar, tudo direitinho. Tá? Aqui embaixo ele me mostra totalizado por credenciadora, não, por tipo de pagamento e aqui por credenciadora. Aqui eu deixei só uma credenciadora, né? Vamos alterar esse do master. Vamos falar que ele é rede. Pronto. Então, ó, por credenciadora tem essas duas vendas, só que por tipo de pagamento está assim. Cada uma delas aqui embaixo mostra suas parcelas e os seus vencimentos. Tá? Então, esse é o momento que seria então no fechamento do caixa. Tá? Outro momento que nós temos, que eu falei, aqui na hora que está conferindo o caixa na loja, conferência do caixa, eu venho aqui, procuro o caixa de hoje, né? Pesquiso, é esse aqui, ponho o número lá e eu vou lá e informo quanto que é que eu tinha de cada tipo de pagamento. Quando eu clicar em gravar visualizar, ele me mostra os tipos de pagamento usados e também esse botão é habilitado para mim conferir os cartões. Tá? Então, também pode ser feito nessa etapa aqui. A versão que vai sair agora de julho vai contemplar uma conferência de caixa muito boa. Vocês fiquem atentos depois dessa versão que vai ter essa alteração, que vai ficar muito boa para vocês terem um controle maior das conferências dos caixas. Vai ficar praticamente igual é com caixa com financeiro habilitado. No financeiro avançado é a mesma coisa, Carol. Nós vamos ter a conferência lá e aí você vai ver essa telinha também lá. Eu vou mostrar já. Bom, o meu acesso aqui ó, está como de loja. Então eu vou mudar o meu acesso para que eu entre como escritório e tenha também o financeiro habilitado, que é o caso que vocês que tem, né, o financeiro habilitado, vocês de ideia, vocês vão usar esse controle, depois vai lançar também no banco, quando que vai entrar, enfim. Me dá um tempinho só. Enquanto isso, vou disparar aqui para vocês uma pergunta para que vocês me respondam, né? Quem já tem o financeiro habilitado, aí vocês vai me respondendo aí sim ou não. Enquanto isso,
Nós estamos com 34 pessoas presentes, 63% já votou, 36% já me falaram que tem o financeiro com modo avançado e 64% falaram que não. É interessante que depois, né, vocês também se manifestem em querer usar essa parte do financeiro modo avançado e depois a gente entra em contato, passa uma proposta para vocês, para vocês realmente usufruir a parte do controle bancário, controle de receitas, cartões, confrontando com o arquivo FX e assim por diante. Bom, agradeço aí a pesquisa, né, que vocês responderam. Ainda tem gente respondendo. Nós estamos com 74% dos presentes que votou. 38 usa e 62 não. Bom, eu vou fechar a pesquisa. Provavelmente vocês já devem estar visualizando minha tela novamente. Deixa eu ver se tem pergunta. Bom, então continuando, né? Se eu estou com essa conferência feita aqui na parte do gerencial não, financeiro, conferência de cartões credenciadora, aí eu tenho que pesquisar o período ou um caixa específico. Nesses mostrei, como é em conferência de caixa, ele já trouxe automaticamente só a venda que compõe aquele caixa, né? Mas nessa pesquisa eu posso ver por período e por caixa. Sendo por período, eu ponho o horário, a filial, né? Mando pesquisar. Sendo por caixa, eu seleciono o caixa que eu vou conferir, tá? E aí ele vem, aquela mesma telinha que eu mostrei, e você pode fazer alterações necessárias que você viu que precise. O pessoal está falando aqui que realmente é a melhor ferramenta que o Big tem e poucos estão usando. Realmente, pessoal, vocês têm que usar aquilo que a gente tem disponível para vocês, né, que traz benefício. É uma ferramenta que dá um pouco de trabalho, né? Existe a necessidade de alguém trabalhando nessa área, mas é uma ferramenta que depois te traz um resultado, né? Você tem condição de saber onde é que você está precisando acertar suas despesas, suas receitas, e de repente tomar uma tomada de decisão. Um minutinho, por favor. Bom, mostrando, né, aqui na tela as alterações que é possível fazer, clicando no botão alterar, que é o F2, você troca as informações necessárias, tá? A conferência das transações, como eu falei, já pode ser feita em 3 momentos. Ao fechar o caixa, como foi o caso que eu mostrei, na conferência da loja, como também mostrei, e agora na conferência do escritório. Eu vou mostrar também como se fosse fazer a conferência no escritório. Então, vem aqui em financeiro, controle financeiro. Aqui eu venho em manutenção, lançamento de caixa, né? Clique no botão incluir, procuro o caixa. O caixa está aqui, é esse mesmo. Como eu fiz a conferência lá no gerencial conferência de caixa, eu poderia aproveitar, importar o que foi feito lá no gerencial conferência de caixa para ele vir para cá, né? Embora eu não digitei nada lá, apareceu tudo zero. Vamos colocar alguma coisa aqui na parte dos cartões. Vou falar que tem R$ 50 aqui. Na hora que eu mandar comparar, sim, ele me traz o caixa, né? Que foi passado. Olha que legal a conferência do caixa com o financeiro habilitado. Quando eu posiciono o cursor no tipo de pagamento, embaixo ele já me mostra todas as vendas que compõem aquele lançamento, né? A gente fez também venda com Master, ó. Aqui embaixo mostra os valores, né? Se por acaso eu já quero fazer a conferência dos cartões, eu clico aqui nesse botão conferência de cartões e aí ele mostra então aquela telinha que foi mostrada para vocês, tanto no fechamento do caixa quanto no fechamento da loja. Então aqui na conferência de caixa também mostra. É aqui nesse botão conferências de cartões. Certo? Se eu der OK, ele já vai ficar conferido o caixa e assim por diante. Tá?
Fora do financeiro habilitado, eu tenho esse menu aqui, ó, financeiro, conferências de cartões, tá? Que é aquela tela que a gente estava mostrando, é a mesma coisa. Então é assim. Então, para vocês que não têm o financeiro habilitado, o sistema se encerra assim, né? Você tem esse controle até aqui. Agora, daqui para frente, que eu vou mostrar, já é fazendo o lançamento e as conciliações desse cartão, daquilo que você vendeu e que estava previsionado. Então, com o controle bancário, para vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer, né, é um pré-requisito, ter habilitado financeiro no modo com controle bancário, tá? A gente vai no seu estabelecimento, faz alguma maneira para que você tenha primeiramente a informação dessa ferramenta, toda a parte de cadastro de plano de contas, de receita, despesa, né? Que encaixa nesse plano de contas, as contas bancárias, como é que faz a conferência do caixa, como é que faz o pagamento das contas, os depósitos, transferência, enfim, tudo que envolve o modo completo financeiro. E aí nós também passamos essa parte de pegar esses cartões, né, que você vendeu também para ser informado no seu banco. Tá? Então você tem que primeiramente ter esse treinamento, essa consultoria feita e ter um setor, né, financeiro estruturado, uma equipe para fazer isso. Às vezes você fala assim, mas eu preciso ter uma equipe, Carlos. Depende da sua loja. Se você tiver uma loja grande, que tem um movimento grande de pagamentos de conta, de cartões, enfim, vai depender da estrutura sua, da sua loja. Se você tem uma loja, por exemplo, é uma loja tranquila, um faturamento médio, baixo, então uma pessoa, duas pessoas vai cuidar disso tranquilamente. Tá? Conforme aumenta o número de loja, mais serviço, então tem que ter uma equipe lá. Da mesma forma que você tem uma equipe que faz cadastro, faz compra, faz entrada, faz conferência de entrada, existe a equipe também, ou a pessoa que trabalha no setor financeiro, que é aquele que vai fazer os pagamentos para você, é aquele que vai conciliar seu banco, é aquele que vai cuidar do seu contas a receber, seu contas a pagar, né? Isso acaba ficando sempre, muitas das vezes que a gente vê, na mão do proprietário. Mas o proprietário hoje, ele não tem que trabalhar nessa área. Ele tem que gerir o seu negócio, ver mais descontos com os laboratórios, enfim. Deixa o trabalho para funcionário e você realmente gerencia. O pessoal está me falando, esse que é o problema, né, Carlos? O pessoal, o empresário não quer investir. Mas precisa realmente, vocês vão ver que não é um custo, mas sim um benefício. Você se afastando da loja, você consegue vê-la de uma maneira por fora. Você vai começar a acompanhar indicador, não é? A gente tem a ferramenta também Big Indicador, onde você consegue analisar metas de venda, como é que foi o gasto com, por exemplo, despesas com funcionamento, despesa com funcionários, despesa com marketing, enfim. Você consegue apenas realmente gerir a farmácia na parte da gestão e não nos trabalhos envolvidos da mesma. Bom, então vamos lá. Com esses requisitos, né, você vai conseguir então ter um controle agora daquilo que foi passado e foi visto, né, do que você vendeu, se realmente agora está entrando no seu banco. Para isso, nós temos aqui no menu Arquivo, Novo, Lançamentos de Cartões e também PBM. Por isso que eu passei um pedacinho lá do cadastro das PBMs, né, que são as vendas que vai ser também encontrada nesse mesmo lugar que vai ter os cartões de débito ou crédito. Tá? Então aqui você vai clicar nesse botão, nesse menu no caso, e ele vai te trazer essa tela que é onde é um contas a receber daquilo que você vendeu nas credenciadoras, seja ela de cartões, seja ela de PBM. Então aqui eu coloco o vencimento, né, até que dia eu quero ver, as credenciadoras, se eu quiser ver por credenciadora, os tipos de pagamento também, se eu quiser selecionar por bandeira, e aí eu pesquiso, ele vai me trazer as vendas que compõem esse período que eu tenho a receber dessa credenciadora ou desse tipo de pagamento que eu selecionei. E aí, hoje, esse lançamento ele é feito manual, tá? Então, eu vou clicar no botão gerar e ele vai gerar aquilo que eu estou marcando, aquele pacote de informações que eu vi lá na minha credenciadora que prometeram pagar para mim, tá?
com a versão que vai vir futura, nós estamos elaborando, né? Tá nos projetos, vai ter a opção também de nós lançarmos pelo arquivo da administradora, para que você também não tenha um trabalho tão grande aí nessa retaguarda de conferir o que está entrando. Tá? Mas se você não tiver o financeiro habilitado, pelo menos essa informação na grade aqui na tela você vai ter, mas não vai ter isso lá no crédito no banco. Então, para que realmente lance, né? Se tiver errado, por exemplo, alguns centavos ou até mesmo vencimento, porque tem um período de corte, então você pode usar a opção F2. Tá? Depois de alterado, aí você pode realmente marcar os lançamentos e dos que estão marcados, gerar com F10 o lançamento, onde você informa a conta bancária que está entrando isso, né? E aqui embaixo o plano de contas já vai vir preenchido, se caso você já configurou lá no cadastro da credenciadora. E aí eu informo que isso está indo para o meu banco, né? Clico em salvar, confirmo, e ele já gera então o lançamentinho para o banco. Depois é só fazer, no caso, a conciliação bancária. Eu estou mostrando aqui primeiramente na apresentação, tá? Mas eu vou mostrar isso na parte prática. A Sônia fez uma pergunta a respeito se o funcionário faz a venda como cartão, só que o cartão do cliente não passou e ele esqueceu de alterar a forma de pagamento. Se tem como alterar depois do caixa fechado? Tem. Na hora que você estiver conferindo o caixa, você vai ver que sobrou cartão e faltou dinheiro. Então você vai substituir da venda cartão para a venda dinheiro e ele vai bater. Tá? Então não tem problema algum. Na hora você pode substituir o tipo de pagamento. O pessoal estava me perguntando a respeito do gerar os lançamentos para o banco, se é necessário fazer antes da conciliação ou, deixa eu ver aqui, quando finaliza o fechamento do caixa. Você pode fazer antes da conciliação ou no momento da conciliação. Se você quiser já agilizar o serviço da conciliação, é legal que você faça antes, né, para que a pessoa que for conciliar, ela não tenha necessidade de fazer aquele gerar lançamento. Mas pode ser feito antes ou no momento da conciliação. Vou mostrar isso agora, né, e vocês vão compreender o que eu estou explicando. Vamos só mostrar a parte aqui da conciliação também. Então, suponha que eu já fui lá no arquivo, lançamento, né? Gerei o registro para cair na conta. Aí eu venho com o botão direito na conta bancária que eu vou conciliar. Ele vai encontrar o arquivo lá. E aí eu vou explicar até que dia eu vou e vou fazer a conciliação. Aqui, ó, o lançamento já foi encontrado porque já foi feito anteriormente. Porém, pode ser que não foi encontrado, ele vai aparecer com um xizinho. E aí eu vou aqui nesse botão lançar movimento agora, né? E trago aquela tela e faço o lançamento, que é o que eu vou fazer aqui nesse momento. Então eu vou vir aqui em financeiro, controle financeiro. Se eu for aqui em arquivo novo, lançamento de cartões, BBM, eu vou ter aqui os lançamentos, né, que compõem os meus a receber. Aqui está falando até o dia 30 de junho. Conforme ficou coisas atrasadas aqui, né? Então no meu está mostrando tudo isso. Mas eu poderia filtrar só, por exemplo, o dia de hoje. Até o dia de hoje. O que tem para entrar para mim? Esses aqui ainda não entraram, tá vendo? São coisas que já era para ter entrado. Então já é uma maneira de eu conferir por que não entrou isso, sendo que eu vendi, estou aqui com o NSU, está tudo aqui. É uma maneira de você cruzar as informações com o administrador. Mas se é algum serviço que você está atrasado, né, não tem problema nenhum. Quando você estiver conciliando esse período, você vem e marca eles, né, conforme eu estou fazendo ali. E aí, clicando em gerar lançamentos marcados, informa o banco que está entrando e OK para confirmar. Ele vai entrar esses 99,44 lá no meu banco. Tá? E ele já sai também das previsões aqui daquilo que estava para receber. Tá certo? E aqui, ó, lembra que eu falei? Tem as credenciadoras tanto de cartões quanto também de PBM.
Aqui tem a eFarma, a Farmácia Popular, Horizon, todas elas que a credenciadora, né, paga o subsídio. Então, a parte do subsídio, no caso da Farmácia Popular, viria aqui também. Aí você vai marcar o período que compõe o lançamento que entrou lá no banco e aí manda gerar para falar que realmente você recebeu, tá? Então, isso aqui é um controle muito excelente daquilo que você vendeu, tanto de cartões quanto de credenciadora. Bom, falando no momento da conciliação, se eu tiver aqui botão direito conciliação, confirmar, que tem o arquivo, ele me mostra os lançamentos. Tá vendo? Estão perguntando, né, a respeito se pode alterar o valor também. Pode alterar o valor, visto que de repente pode ter dado uma diferença de centavos, né, de arredondamento de máquina, aí você pode alterar. Se for um valor muito significativo, aí é melhor você prestar atenção, que se ou a pessoa do caixa está vendendo e está informando um valor menor da venda e passando maior porque deu troco, ou porque a taxa está maior, está menor, então aí você configura para que não fique dando essas diferenças aí. Depois que você faz a geração, né, daquele registro que você marcou, que caiu para você, ele já sai daquela tela de lançamentos a ser recebidos, né, e já vai para o banco, onde eu informei que ele vai entrar. Tá? Então, é o que aconteceu com aqueles registros que eu fiz. Marcelo Palhão pediu para voltar na parte da conciliação, né? A conciliação que eu estou mostrando aqui seria a conciliação bancária, não a manual, tá? Então, botão direito, conciliação via arquivo OFX. Esse arquivo OFX é aquele arquivo que você viu o seu extrato no banco e salvou ele no formato OFX para você conciliar que aquilo que entrou no banco realmente está no seu sistema, que vai ser depósito que você fez, alguma transferência que você fez, esses lançamentos de cartões que você fez, algum pagamento que você foi lá no Contas a Pagar, falou que emitiu o cheque dessa conta ou foi em débito em conta, né? Então é confrontar o registro do banco, toda a sua conta bancária, com o que está aqui no sistema Big, né? Então, por isso que a gente fala, o financeiro no modo completo, você tem esse controle do banco também. Então, eu quero aqui no extrato, ele mostrou que eu tenho 2 dias para fazer, eu quero ir até o segundo dia e confirmo. Todos os registros que ele já encontrou dentro do extrato e está aqui no sistema Big, ó, alguns ele já veio com verdinho porque ele encontrou 100%. Bateu data, bateu o número de documento, bateu o valor. Os que ele encontrou achando que porque de repente bateu o valor, mas não bateu data ou não bateu o documento, então ele vem com essa exclamação aqui. Você pode, interrogação, né? Você pode associar ele manualmente ou com F8, tá? Então posso dar o F2 e associar falando, ó, realmente esse registro é isso mesmo. Aí ele fica verdinho. Ou então eu posso vir e falar que o F8. Ele já vai associar todos que têm uma correspondência só. Esse e esse é o mesmo valor, tá vendo? Então eu não soube se encontrar. Eu vou com F2 e encontro. Isso aqui, por exemplo, vamos supor que era um depósito em dinheiro. Aí é isso daqui, associo e está pronto. Embora aqui na descrição, ele está como cartão master, tá? Essa descrição aqui é a descrição que veio dentro do extrato. Aquilo eu associei como um depósito em dinheiro, mas foi uma coisa que eu quis fazer aqui, tá? Bom, esse cartão master de R$ 42,98, eu não tenho ele aqui, tá vendo? Então, por quê? Porque eu não fiz aquele processo anteriormente de vir aqui em arquivo, novo lançamento de cartão, não marquei os registros. Então, eu posso, nesse momento, fazer isso, se eu quiser. Lançar movimento de cartão, que é esse botão aqui embaixo. Pesquiso aqui e marco os registros que compõem aquele lançamento. Tá? O lançamento que vai compor aquilo lá é R$ 42,98. 42, né? 98. Então, vamos ter que trocar esse valor aqui. Não vai ser esse, vai ser esse aqui. Mas mesmo assim, está dando uma diferença de 1,10 a menos. 42,98 menos 43,88. 90 centavos.
Então, eu vou tirar 90 centavos para poder bater lá desse 12,72. Então, 12,72 vai ficar 11,82. Isso que eu estou fazendo, pessoal, é só para mostrar para vocês que eu posso acertar, tá? Mas o certo era estar batendo e, de repente, se for diferença de centavo. Que ele desmarcou, vou marcar de novo. Pronto. Na hora que eu mandar gerar o lançamento, então, e vir aqui na conta que vai cair isso, é a minha conta caixa, né? Agora pegou. Não sei qual que é a conta que eu estou conciliando. É a conta 132222. Então ele já saiu daqui do meu receber de cartões, eu fecho e vem para cá, ó. Ele já se encontrou. 42,98, bateu, tá aí. Então o que eu faço? Aperto F8 ou F2 e mando associar os que tinham uma expressão só. Na verdade, esse aqui não deu certo porque a data, né, que estava lá era dia 15 e aqui é dia 26/11. Mas eu vou associar manualmente e quero que realmente esse valor se associe com essa data aqui. Tá? Então é dessa maneira que você vai usar o controle, né, das credenciadoras de cartões até o recebimento dela. Beleza? Então, continuando a apresentação, praticamente terminamos. Deixa eu só confirmar se tem alguma novidade que eu não mostrei aqui. Depois que conciliou, ele mostra o extratinho, né? E aí termina a apresentação que eu tinha que passar. Na finalização dos treinamentos, nós estamos sempre falando, né, do Big Indicador e também do Big Trainer. Esse indicador, no caso, né, que é uma ferramenta que você vai ter disponível no nosso data center, as suas informações, onde você pode puxar lá, por exemplo, a meta que você quis atingir da sua loja, o quanto você gastou por plano de contas daquilo que você realmente realizou ali no período, enfim, o ticket médio da sua loja, algum indicador que você queira acompanhar, você pode ver isso através da internet. Não necessariamente tem que ter o sistema Big nessa máquina. Você pode ver no seu próprio celular, no seu notebook, onde você estiver, você pode estar acompanhando esses indicadores. Visto que, se você contratar esse serviço, você vai ter um comunicador, né, da sua base para o nosso data center, dessas informações que você quer analisar, e aí você vai, com a permissão que você der, né, para quem você der, acompanhar isso onde que você estiver. Tá? E a outra ferramenta que nós mostramos sempre é, no caso, o Big Trainer, que é para poder vocês contratar um dos nossos serviços de consultoria e treinamento. Tá? Tanto para financeiro, compras, as boas práticas que você queira melhorar aí no seu negócio. Então você pode estar nos contratando, que nós fazemos uma visita, ou até mesmo via webinar, alguma ferramenta que dê, né, para aperfeiçoar alguma rotina sua via webinar, nós também fazemos isso, ou pessoalmente ou via internet. Bem, agora nós terminamos aqui o treinamento e fique a cargo de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação daquilo que eu ministrei, vocês têm a liberdade, né, de estar fazendo a colocação aí para nós vermos e responder. Final do treinamento vai ser mostrado para vocês se vocês querem, né, adquirir esse módulo avançado do financeiro. A gente vai verificar a sua resposta, vai entrar em contato, vai mostrar o que é passado, o que você pode estar adquirindo com isso. Tá? E a outra coisa também que eu prometi que eu ia mostrar para visualizar, né, no site esse treinamento ou os demais que foram ministrados. Então vamos lá. Dentro do sistema Big, do site, né, na parte que você abrir lá, você digite www.bigsystemas.com.br. Geralmente vocês já conhecem, né, a parte de atendimento online, mas vocês não vão entrar em atendimento online, vocês vão vir aqui na parte de baixo, central de relacionamento.
Clicando na parte central de relacionamento, vem já a parte de se identificar. Você põe seu usuário, né, seu e-mail ou seu CNPJ e a senha que você cadastrou para acessar o nosso site. Com isso, você já vai estar logado no site, né? E aí vai vir essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês. Se do atendimento você pode estar falando que você vai usar. Essa mensagem, pessoal, que aparece no início, né? É sempre bom vocês darem uma olhada e se atentar a essa novidade. Na verdade, é uma lei que está desde 2012, né, em andamento, e agora, a partir do dia 8 de junho, ela já vai ser validada. Então, ó, já aproveitem, vai ter treinamento na segunda-feira disso, de manhã e à tarde. Vocês procurem se enquadrar nessa lei. Então, essa tela que aparece, vocês podem ver a próxima. Aqui também fala da empresa NET, que é um outro serviço que nós temos. Bom, entrou no atendimento. Aí vocês digitam aqui, ó, onde está, talvez tenhamos a resposta perfeita para você. Vamos digitar aqui webinar, que é os treinamentos que nós ministramos. Então, se tiver de webinar, vai aparecer aqui a relação, né? Nós temos aqui do dia 28/10, um treinamento de NFE, teve do dia 13/9 o SNGPC, 24/2 financeiro básico, tá? Dia 14/11 controle de caixa, enfim. Se vocês não quiserem aparecer assim, você pode digitar lá webinar, por exemplo, financeiro, ele vem webinar que tem relação com o financeiro. Então, aqui eu tenho financeiro básico, o básico que foi ministrado para a Farm e Companhia, e o outro básico também em novembro, tá? Então é dessa maneira que você vai fazer. Ah, eu vou querer ver esse daqui, Carlos. Então você clica nele. Financeiro básico, para quem já tem o financeiro modo habilitado completo, não há necessidade de você fazer, visto que ele é básico, né? Não vai ter a parte de banco, controle do banco, não vai ter nada disso. Bom, e aqui é só clicar em assistir, vocês vão ouvir, né, ver o que nós gravamos. No final do treinamento, assim que eu encerrar, vocês vão receber a informação, né, que se aceita ou não uma proposta para poder estar ativando o financeiro aí, tá? Embora alguns já estão se manifestando aqui no chat, não tem problema, mas fique tranquilo que depois nós vamos entrar em contato contigo. Marcelo, não entendi bem sua pergunta. Você só colocou assim, esse passo a passo que você ensinou na prática estará disponível? Estará disponível, no caso, lá no Central de Relacionamento? Se for isso, sim. Assim que nós terminamos o treinamento, eu já encaminho para o setor e ele vai encaminhar para o site esse passo a passo aqui que eu fiz. Beleza, então era isso mesmo. Quando não é para aparecer, né, aquela tela da credenciadora dos cartões, aí você realmente não deixa habilitado que quer captar os dados do cartão, né? Então é só vir aqui em configurações, filiais. Enquanto você não marcar que quer captar em que momento que ele não aparece. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu estou aqui em cartões e PBM. Se eu marcar aqui, ó, informar dados da transação do cartão no momento da operação, da venda balcão é no momento que finaliza, mas quando é entrega, ó, ao finalizar a entrega, tá? Então, se marcar isso, aí já começa a valer para você ter essa informação na sua loja também. Eu oriento vocês primeiramente fazer essa marcação, né, de habilitar, tal, fazer o cadastro da credenciadora, informar os tipos de pagamento com a credenciadora, as taxas que vai ser, para depois informar isso lá na loja. Porque enquanto você não tiver preenchido tudo, né, e já marcar aqui, vai aparecer para o caixa e ele vai acabar ficando meio perdido. Inclusive é interessante você fazer uma reuniãozinha, mostrar que vai alterar, né, e então habilita sim na loja.
Na verdade, sobre a impressão do que nós falamos, não vai ter, tá? O central de relacionamento ele vai ter apenas o vídeo daquilo que eu mostrei. Mas, se vocês chamarem aqui também, no central de relacionamento, posso digitar aqui, por exemplo, credenciadora de cartão. Vai ter um passo a passo também que você pode salvar em PDF. Credenciadora. Eu acho que não foi disponibilizado para vocês, só para o pessoal aqui interno. Mas havendo necessidade de apoio, né? Pode clicar aqui no atendimento online. No atendimento online você solicita a parte do financeiro que o pessoal... Deixa eu ver aqui se... Nós criamos como credenciadora, mas o pessoal colocou o artigo como operadora. Então tá aqui, ó, se você chamar por operadora, configurações para operadoras de cartões. Aí você clica aqui e ele vai te mostrar um passo a passo daquilo que nós fizemos. Não foi bem isso que eu queria, não. Não é esse aqui, não. Não tem como histórico, tá? Quando não for para conferir, isso, nos momentos, por exemplo, do fechamento do caixa, é só não marcar lá, que ele também não aparece. Giovana, sobre o material, né? Faz o seguinte, depois que tiver no site, você pode dar uma assistida lá, ou se de tudo você quiser um passo a passo, entrando no atendimento, os meninos provavelmente vai copiar a tela que ele tem e passar para você. Mas aí vai ter que entrar no atendimento online e lá ele vai ter a base de conhecimento, ele vai conseguir te mostrar isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Se tem pergunta, aproveita agora. Se não, alguns minutos já a mais eu dou o treinamento por encerrado. Fazer igual o leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas alguém se prontifique, senão eu vou dar o treinamento por encerrado. Se você não for, tem uma pergunta aqui, né, a respeito se pode usar, né, o gerenciador dos cartões sem fazer a conciliação do arquivo. Sim, você pode ter apenas aquela parte, né, que eu mostrei aqui, da visão, né, financeiro, conferência de cartões. Então aqui você consegue ter uma ideia daquilo que você vendeu, né? Então aqui você pode pôr por período, pode pôr, aqui você vai saber por credenciadora quanto foi. Dá para ter um controlinho, mas aí você não sabe se realmente isso entrou ou não. Porque você não conciliou com o banco. Pessoal que já está se agradecendo e se despedindo, eu que agradeço a presença de todos aí, né? A Big, em nome da Big, a gente agradece a presença de todos e se empenho sim cada vez mais em estar procurando os conhecimentos da ferramenta, porque como eu sempre falo, não adianta você comprar uma Ferrari e de repente você não saber usar ela, né? Tem que ter pelo menos uma noção aí do manual para que saiba usufruir o benefício que ela tem. Bem, pessoal, então, mais uma vez, meu obrigado a todos. Tenham um bom final de semana. Esperamos vê-los nos próximos treinamentos. Lembre de se inscrever também nesse De Olho no Imposto, que é uma lei que está, a partir do dia 8 de junho, sendo obrigatório para as drogarias. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos.